O Expositor Cristão apresenta Giro de Notícias. Olá, para você que nos ouve aqui pelo programa em podcast do Giro de Notícias do Expositor Cristão nessa sexta-feira, dia 11 de outubro. Eu sou o pastor José Magalhães e nessa edição você vai conferir como foi a consulta e workshop em Comunicação Missionária, evento que reuniu vários comunicadores do continente latino-americano em São Paulo, além de outras informações da área nacional, por exemplo, decisões da CGCJ, Comissão Geral de Comissão e Justiça, declaração dos bispos e bispas do CIEMAL, do Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas, também da América Latina e Caribe, e muito mais. Você também pode participar do Giro do EC enviando sugestões de pautas, reportagens pelo nosso e-mail expositorcristão@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 11 98152 2119. E vamos começar então falando da consulta e workshop que aconteceu em São Paulo, ok? Entre os dias 7 e 10 aconteceu uma consulta e workshop em Comunicação Missionária nas dependências da sede nacional da Igreja Metodista em São Paulo. O evento reuniu 20 participantes de várias partes do continente latino-americano. Essa consulta faz parte das atividades do Escritório Regional de Ministérios Globais oferecido pela Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos. Um dos organizadores do evento, o pastor Luiz Cardoso, explicou a importância dessa consulta missionária. Vamos ouvir. Tanto nós de Ministérios Globais, como também os companheiros da Agência de Comunicações Metodistas Unidas, entendemos que isso pode potencializar, melhorar, ajudar a integrar mais a comunicação metodista na América Latina. Da área nacional, a equipe de comunicação participou e compartilhou as experiências vivenciadas nos últimos anos. Além das ferramentas que utilizamos, também explicamos as estratégias desenvolvidas na área de comunicação, além de coberturas em casos de catástrofes naturais e projetos futuros que estão em andamento. Por exemplo, o acervo do Expositor Cristão e novas plataformas como o Spotify e aplicativos do EC, que serão lançados em breve. E logo no primeiro dia da consulta missional, a pesquisadora e metodista Magali Cunha, uma das convidadas para o evento, compartilhou um pouco sobre as igrejas na era digital. A gente aprende desde os primórdios da igreja de que a gente tem que estar conectado com o que a gente tiver disponível para comunicar o evangelho, para fazer a mensagem de fé, de amor, de misericórdia chegar a todas as pessoas e para que essa mensagem também articule e aproxime os próprios membros da igreja. O apóstolo Paulo fazia isso com as cartas. Hoje a gente tem muitas outras possibilidades, né? Já tínhamos as mídias como as próprias cartas, os e-mails depois, e agora a gente tem as mídias sociais com todas as facilidades que elas nos possibilitam, tanto de levar mensagem como de trazer e aproximar as pessoas que participam das nossas comunidades. Isso é muito importante que possamos valorizar. Agora, tem coisas que precisamos criticar, né? Essa liberdade de expressão que traz elementos que não são positivos, tem muito ódio, muita disputa, muitas palavras negativas de intolerância que a gente vê nesses espaços. A pesquisadora ressaltou também sobre a importância de se checar a informação antes de sair compartilhando uma notícia. A novidade em primeira mão é que será lançado também uma plataforma para checagem no dia da Reforma Protestante. Só que agora a gente quer criar um que seja do nosso ambiente, do ambiente religioso, cristão, que possa checar material que circula e que traz notícias que não são verdadeiras, que traz material que desinforma mais do que informa, checarmos e oferecermos conteúdo que seja verdadeiro e que seja de edificação das comunidades. Já vai se chamar Coletivo Bereia. Pesquisem lá no Atos, no livro de Atos, o que Bereia significa, né? Bereia foi uma igreja que recebeu, uma cidade que recebeu a pregação do apóstolo Paulo, mas antes de dizer sim, foram checar. Isso que ele está falando está nas escrituras, é verdade. O mexicano Martín Larios Osório destacou a importância de encontrar outras pessoas que trabalham com a comunicação na igreja. Ele enfatizou a expectativa de saber como trabalhamos aqui no Brasil, por ser um país muito grande. Vamos conferir.
La expectativa que teníamos era de encontrarnos con otras personas que hacen la misma función de comunicación en cada una de las iglesias, aprender de sus experiencias y sobre todo seguir las que tienen una visión o un trabajo más amplio. Particularmente me interesaba ver lo que estaban haciendo en Brasil por el tamaño de su iglesia y en Argentina por la agencia latinoamericana. Creo que sí se cumplieron las expectativas en ese sentido, pero también platicarles un poquito de la realidad que vivimos en México. Já o diretor executivo da Agência Latino-Americana de Comunicação, a ALC, acredita que terá muito trabalho pela frente após essa consulta e workshop para a criação de novas estratégias para a comunicação entre os metodistas. Creo que nos vamos con mucho material de trabajo, con la idea y la necesidad de una articulación estratégica de la comunicación para el metodismo en América Latina y Caribe, que pueda tener influencia en las comunidades hispanas latinas de Estados Unidos. Y desde la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, que dirijo desde hace 7 años, es la posibilidad de integrar una de las familias confesionales importantes que hasta ahora estaba ausente, como es el metodismo, junto con las iglesias reformadas, valdenses, luteranas y otras que ya son parte de ALC. Você acabou de ouvir o diretor executivo da ALC, Agência de Notícias da América Latina e Caribe, Leonardo Daniel Félix. Os participantes da consulta e workshop missional definiram criar uma página no Facebook, Rede de Comunicação Metodista. A iniciativa vai facilitar a divulgação dos projetos missionários metodistas, além de concentrar informações relacionadas à missão da Igreja Metodista em vários países, em uma única página, como mencionou a americana Hannah Keitlin, consultora dos Ministérios Globais. Necesitamos la información lista, en un lugar sencillo, que podemos encontrar toda la información y enlaces para ver más información y aprender más y más y más, pero que se une en un lugar fácil, con acceso y sencillo. Porque sí, el mundo es muy complicado y hay mucha información en el mundo, pero necesitamos el primer paso sencillo y claro, y eso puede abrir puertas hasta cualquier lugar. E você acabou de ouvir a reportagem sobre a consulta e workshop missional que aconteceu entre os dias 7 e 10, aqui nas dependências da Sede Nacional da Igreja Metodista em São Paulo. Outros depoimentos e cobertura completa do evento você confere na edição de novembro do Jornal Expositor Cristão impresso. E no próximo bloco você vai conferir as notícias nacionais e também internacionais que foram publicadas em nosso site. E vamos então para o bloco de notícias, continuando aí com a editoria internacional. Foi publicado nesta sexta-feira, dia 11, uma declaração do Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina e no Caribe, o CIEMAL, a respeito da situação política do Equador. Desde o início de outubro, o país está passando por uma escalada de protestos sociais em resposta às medidas econômicas ditadas pelo governo do presidente Lenín Moreno. Como reação a essas medidas, as ruas da cidade de Quito foram repletas em confrontos violentos, gerando mortes e ferimentos resultantes da intervenção das organizações de segurança do país. O trecho da declaração liberada hoje diz o seguinte, abre-se aspas, o Equador nos machuca e aflige, e a realidade do adiamento para a qual as pessoas são empurradas. Não endurecemos os nossos corações, nem somos indiferentes, mas nossa fé é baseada em um Deus que nunca tira os olhos da dor humana. No caminho da justiça está a vida, e nos seus caminhos não há morte, afirma a Bíblia. Fecha-se aspas. E para ler a declaração completa é só acessar www.expositorcristão.com.br. Nacional. E para você que acompanha as notícias da Comissão Geral de Constituição e Justiça, há 2 novas decisões publicadas recentemente no portal da instituição.
É só acessar www.metodista.org.br. Está no menu na aba Igreja e depois você clica em CGCJ. Simples assim. DNTC. O Departamento Nacional de Trabalho com Crianças, DNTC, disponibiliza gratuitamente o material para a realização da Vigília Nacional com a Criança 2019. O documento traz todas as informações necessárias para organizar o evento, como descrição de atividades, indicação de músicas, cifras, partituras e muito mais. Todos os arquivos estão disponíveis no site www.metodista.org.br. Celebração. Em 15 de outubro, celebra-se o Dia do Professor e da Professora. O Departamento Nacional da Escola Dominical nos mandou um artigo bastante interessante intitulado A Responsável e Gratificante Missão de Ensinar. Se você tem recebido de Deus disposição, habilidade, a responsabilidade de ensinar, busque conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Procure cumpri-la, não na sua força, mas na dependência do Senhor, e a ensine com temor e dedicação. Leia a reflexão completa em nosso site, ok? Crianças! E para finalizar o nosso bloco de notícias nacionais, a área nacional da Igreja Metodista está disponibilizando vários materiais de apoio, por exemplo, liturgia, músicas e poesia, para celebrar o Dia das Crianças. É amanhã, não esqueçam. É só acessar www.metodista.org.br. Muito bem, chegamos ao final de mais um Giro de Notícias do Expositor Cristão, Giro do EC. Mas antes de você ouvir uma palavra de esperança publicada nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, queremos te informar que a página Rede de Comunicação Metodista já está no ar. É só buscar no Facebook que você vai encontrar a gente lá, ok? Não esqueça de curtir a nossa página e convidar seus amigos também. Lembrando a você que essa página, os conteúdos dessa página serão atualizados pelos comunicadores da América Latina e Caribe. E agora sim, ouça a mensagem publicada no Encontro Diário com Deus ou no Cenáculo, na voz da Sara de Paula. Uma hora inesperada. Leia Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Eu esperava ter um dia agitado no trabalho, fazendo malabarismos com reuniões e projetos com prazos a cumprir. Até o horário do almoço estava reservado para uma reunião de trabalho. Decidi fazer um plano, relacionando quais tarefas eu resolveria a cada hora. Eu conseguiria fazer tudo se seguisse minha agenda, mas não havia tempo de sobra. Às 11 horas fiquei aliviada porque havia completado tudo o que eu precisava terminar antes de minha reunião do almoço de 2 horas de duração. Enquanto esperava que os outros chegassem para a reunião, dei-me conta de que tinha cometido um erro. Minha reunião do almoço não começaria senão ao meio-dia e estava programada para durar 1 hora e não 2. A hora extra não planejada foi um presente. Pensei em usar o tempo para continuar trabalhando. Em vez disso, sentei-me e coloquei meus pés no chão. Com uma mão no peito e outra na barriga, senti os movimentos de minha inspiração e expiração. Tornei cada respiração mais profunda e lenta. A cada inspiração, pedi a Deus que revigorasse e aquietasse a minha alma. Enquanto aproveitava a pausa inesperada do meu dia, recordei as palavras que Jesus disse a Marta, cujo nome eu compartilho. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Lembrei-me de que mesmo nos dias mais ocupados, posso abrir espaço no plano para Deus. Oração. Deus Criador, ajuda-nos a equilibrar as tarefas mundanas de nossos dias e as coisas de importância duradoura. Crie em nós um coração puro e um espírito renovado. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para o dia. Quando reservo tempo para descansar com Deus, posso servir melhor durante o resto do dia. Oremos pelas pessoas com prazos a cumprir no trabalho. Peyton Sherlin, Texas, Estados Unidos. Você acabou de ouvir a reflexão do Cenáculo, publicada nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, na voz de Sara de Paula. Se você deseja fazer a sua assinatura desse Encontro Diário com Deus, é só acessar www.nocenaculo.com
ou ligar para 11 28 13 8605. Nós vamos encerrar por aqui o giro dessa semana e voltaremos em breve com mais notícias para você. Para acompanhar as novidades é só acessar os nossos sites expositorcristão.com.br e metodista.org.br. Um abraço a todos e todas, até mais! Termina agora o Giro de Notícias.